Antes de começar o vídeo, eu gostaria de agradecer a todos que se inscreveram recentemente no canal, sejam todos bem-vindos. O canal ele é um instrumento de combate ao anti-intelectualismo e de combate ao pensamento superficial. O meu papel é disponibilizar esse instrumento para vocês e o papel de vocês é propagarem, serem agentes propagadores desse nosso instrumento. Então compartilhe esse vídeo com os amigos, com os conhecidos, vamos fortalecer essa nossa corrente e tragam mais pessoas para o nosso canal para que a gente possa ficar ainda mais fortes e bater a marca dos 20 mil inscritos o mais rápido possível. Então já se inscreva no canal, clique no gostei e principalmente deixe comentários, porque os seus comentários são importantes para que eu possa pescar pontos de vista diferentes e fazer análises cada vez melhores e com perspectivas diferentes. E falando em análise, depois da poeira ter baixado com relação às manifestações que nós tivemos no domingo, já passou a segunda-feira, agora nós estamos na terça, um pouco mais calmos e com mais informações a gente consegue fazer uma análise mais ponderada sobre quais são os impactos para o Congresso. As manifestações, elas definitivamente não foram um fracasso que a oposição torcia para que fosse, mas também não foram nada dessa coqueluche que os bolsonaristas estão dizendo que foram. Não foi uma manifestação gigante, mas foi representativa. E qual é o impacto ou o que muda para o Congresso após essas manifestações? E no meu ponto de vista não muda absolutamente nada, ou se muda, muda muito pouco. E aí você deve estar falando, mas eu vi o seu vídeo ontem e ontem você disse que essas manifestações elas fortalecem Bolsonaro. E de fato, o governo Bolsonaro, ou pelo menos Bolsonaro, fica levemente fortalecido após essas manifestações. E basicamente por dois motivos. Porque Bolsonaro primeiramente conseguiu aquilo que ele queria, que era um conflito com as manifestações do dia 15, que foram manifestações contrárias ao corte de gastos, ou seja, manifestações contrárias ao seu governo. E Bolsonaro gosta de conflito, ele quer ter esse conflito, é o modo de Bolsonaro governar, é baseado no conflito. Se ele vai aguentar governar dessa forma durante os próximos 3 anos e meio, eu não sei, porque isso é muito desgastante. E não nem tanto em termos políticos, mas desgastante em termos pessoais. Psicologicamente é desgastante você estar em constante conflito. Mas vamos ver se Bolsonaro vai continuar governando dessa forma. Ao meu ver, ele conseguiu aquilo que ele queria, que era ter um conflito com as manifestações do dia 15. E o segundo ponto, Bolsonaro ele conseguiu, a partir das ruas, uma desculpa para os problemas do seu governo. As ruas deram a Bolsonaro um álibi e uma desculpa para ele, porque na percepção das ruas, os culpados pelo atual momento do governo Bolsonaro são Rodrigo Maia e o Congresso. E Bolsonaro precisa ter essa desculpa, porque as pessoas que foram às manifestações, eles são aqueles 35% que apoiam o governo Bolsonaro. Nós vimos que, com o passar do tempo, a rejeição ao governo Bolsonaro aumentou, só que a aprovação dele, a popularidade dele, permanece ali em 35% de pessoas que acham que o governo é bom ou ótimo. E com 35%, Bolsonaro não vai sofrer um processo de impeachment. O governo Bolsonaro pode acabar pela renúncia ou pela pivotagem. Se você não sabe o que é pivotagem, leia, aqui na descrição tem um vídeo que eu explico essa situação. Então antes de me dizer, Bolsonaro não sai do poder, é possível o governo Bolsonaro, esse governo acabar e Bolsonaro continuar como presidente, antes que você venha aqui me criticar sem saber do que eu estou falando. E com 35%, Bolsonaro consegue se manter tranquilamente pelo restante do seu governo. E agora ele tem uma desculpa que é aceita por esse grupo, por esses 35%, que ele pode dar. Se houver algum problema, olha, eu estou tentando, mas Rodrigo Maia e o Congresso não estão deixando. Então ele consegue manter essa base de 35%. E é por isso que essas manifestações fortaleceram levemente Bolsonaro. Mas agora, o que muda para o Congresso? Muda absolutamente nada. E por quê? Muitas pessoas falam que o que políticos mais têm medo são de povo nas ruas. E vocês estão certos, quem fala isso está certo. Mas nós precisamos pensar quem era esse povo que estava na rua no domingo. Então isso é um ponto. Na minha percepção, as manifestações foram uma pregação para convertidos, ou seja, quem estavam nas ruas eram apoiadores de Bolsonaro. Mas nós tivemos muita gente, o que é óbvio, né? Porque Bolsonaro, ele acabou de ser eleito, ele é um presidente recém-eleito, o governo dele tem menos de 150 dias, então é óbvio que ele vai ainda nutrir uma certa popularidade, ele vai ser um presidente que ainda que goza de prestígio com a população, porque ele acabou de ser eleito. Então ele consegue mobilizar muitas pessoas, porque ele goza de uma popularidade expressiva, 35% é uma popularidade expressiva. Mas para eu me intimidar, eu político ficar intimidado, eu preciso ter eleitores meus nas ruas. Se você tem só eleitores de Bolsonaro, só eleitores do PSL, eu, deputado do PT, do PCdoB, do PSDB, do PROS, do DEM ou do
do MDB, não vou ficar intimidado com isso, porque não são os meus eleitores que estão protestando, não são os meus eleitores que estão apoiando o Bolsonaro, e eu preciso ficar preocupado com a minha próxima candidatura. Se não tem eleitores meus ali, se são só eleitores ecoando as palavras de Bolsonaro, não tem por que eu ficar intimidado. Eu preciso ficar intimidado sim, se tivessem eleitores meus ali. Ah, mas a população estava clamando por reforma da Previdência, por pacote anticrimes, pela reforma administrativa. É claro, se eles eram eleitores de Bolsonaro, eles vão ecoar aquilo que Bolsonaro está querendo. Então, para mim, não faz diferença, não são meus eleitores. Eu não vou ficar intimidado por conta disso. Outra coisa, a reforma da Previdência ela não está nem em votação. Nós estamos discutindo ainda a reforma da Previdência e ela está passando. Tem uma agenda do Congresso. O Congresso não está impedindo a reforma da Previdência, porque o Congresso ele quer aprovar a reforma da Previdência. Rodrigo Maia é um entusiasta da reforma da Previdência. Ele mesmo estava propondo, foi ventilada a possibilidade dele fazer um projeto dele para tentar a aprovação. Então ele quer a reforma. As pessoas elas apenas pressionaram, olha, você tem que votar a favor da reforma da Previdência. Tá bom, mas eu já vou votar a favor da reforma da Previdência. Eu quero que ela seja aprovada. Eu quero que haja uma reforma. Então não há qualquer tipo de pressão. Na verdade, porque eu já vou fazer aquilo que os apoiadores de Bolsonaro querem, mas ela ainda não está em votação. Nós estamos discutindo. Ah, mas está demorando muito. Não está demorando muito. Esse é um projeto de uma magnitude muito grande, afeta economicamente o país, afeta socialmente as pessoas, afetam todos nós. Então é necessário que haja uma discussão com relação a isso. Quais são os impactos? E nós temos que lembrar que o legislativo, o legislativo é o representante do povo. Você, eu, nós estamos sendo representados pelos deputados que nós votamos. E eu quero que ele defenda os meus interesses. Bolsonaro defende o interesse da nação em geral. Então, quando ele faz um projeto com uma reforma da Previdência, ele faz aquele projeto porque ele acha que é o melhor para o país. E aí ele joga para o Legislativo. E o Legislativo vai ver se esse projeto que é o melhor para o país é o melhor para os eleitores que eles estão, para a população que eles estão representando. E aí você tem essa negociação. Por isso que é necessário você negociar, porque você tem os interesses do país contra os interesses da população. Por isso que essa articulação, essa negociação é importante, porque você tem ali os interesses do país e o interesse da população sendo balanceados. Então, como a reforma não está nem sendo aprovada, os parlamentares, eles ainda estão discutindo. Outra coisa, o povo estava nas ruas, a maioria quer. Não, não é a maioria que quer. A reforma da Previdência. Quem quer são os eleitores, os apoiadores de Bolsonaro. A maioria, você não pode pegar aquelas pessoas e falar que ela é a maioria, até mesmo porque no dia 15 nós tivemos mais manifestantes, nós tivemos uma adesão popular muito maior. E nós temos que lembrar que dia 15 era um dia da semana, em alguns locais estava chovendo, e nas manifestações do dia 26 foi um domingo, ou seja, as pessoas elas tinham liberdade para ir, não tinham trabalho, poderiam ir se manifestar, fazer o seu apoio a Bolsonaro tranquilamente. E nós, mesmo sendo um final de semana, um domingo, onde é o dia que a maioria das pessoas não trabalha, nós tivemos uma adesão menor do que a manifestação que nós tivemos no dia 15 contra o corte de verbas para o ensino como um todo. Então, por que eu, deputado, precisaria ficar intimidado, sendo que não é a maioria, sendo que num dia que é tranquilo, nós não tivemos uma adesão maior do que nós tivemos no dia 15. Então perceba que essas manifestações não mudam muita coisa, porque os parlamentares que estão receosos em aprovar a reforma da Previdência não possuem eleitores que foram nas manifestações. Aquelas manifestações representam apenas os interesses do governo, ou seja, deveriam pressionar os parlamentares do PSL, e esses deputados já vão votar favorável ao governo, então não muda nada. A reforma não está em votação, eles não vão se sentir intimidados por isso, e a reforma, as manifestações são apenas endossam aquilo que os deputados já querem, que é aprovar a reforma da Previdência. Então, no meu ponto de vista, Bolsonaro ele sai levemente fortalecido, porque agora ele conseguiu ir para o conflito, que é o modo dele de governar, e ele tem uma desculpa que ele pode utilizar para manter essa base aí de 35% que sustenta o governo Bolsonaro. Mas não muda nada para o Congresso por esses fatores que eu falei. A intimidação só seria se o povo que estivesse nas ruas fossem eleitores desses deputados. Bolsonaro, as manifestações foram em apoio a Bolsonaro por bolsonaristas, então não muda basicamente nada para aqueles deputados que não fazem parte da base do governo. E eles já querem aprovar a reforma da Previdência, então eles não se sentem intimidados por conta disso, porque eles só estão
tendo coro, porque eles mesmos querem aprovar essa medida. Mas o que você achou? Deixe aqui nos comentários. Você acha que essa manifestação do dia 26, ela muda alguma coisa para o Congresso ou não muda absolutamente nada? Ou pior, só deixa o Congresso mais irritado contra Bolsonaro. E agora que o Congresso viu que as manifestações do dia 26 não tiveram tanto apoio assim, se comparado com o dia 15, e que quem foi as manifestações eram apenas bolsonaristas apoiadores do governo, você acha que o Congresso pode até mesmo ter mais força para peitar o governo? Deixa aqui nos comentários essas suas percepções, porque elas são muito importantes para que a gente possa fazer análises futuras. Compartilhe esse vídeo com os amigos, se inscreva no canal e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.